Olá, irmãos. Vamos à segunda parte do vídeo sobre maldição hereditária. E eu quero trazer mais alguns detalhes para que fique claro para o irmão a respeito dessa questão de maldição hereditária. Em Ezequiel 18, versículo 3 diz: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Então, esse versículo 3 aqui é o anterior ao versículo 4 que a gente leu, onde o Senhor diz que toda alma é dele, a alma que pecar, essa morrerá. Então, por isso que eu disse que é importante ler o contexto. Então, por que o Senhor, através do profeta Ezequiel, estava fazendo aquela afirmação? Porque existia um provérbio, né? um pensamento, uma mentalidade em Israel sobre essa questão de maldição hereditária. E eu digo até que era uma opinião parecida com a que se tem hoje. Então o Senhor diz aí no verso 3, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Porque havia, irmãos, esse tipo de pensamento, né? De que a maldição ela vinha de geração em geração. Tá ok? E aí eu quero trazer, como os irmãos estão vendo aí na leitura, 3 exemplos de reis em Israel que eram responsabilizados pelos seus atos. Primeiro, Abião, 1 Reis 15:3. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, Abião, que tinha como o pai o Roboão, ok? Ele andou em todos os pecados que seu pai havia cometido. Segundo texto, 2 Crônicas 25, verso 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Olha aqui, não, porém, com inteireza de coração. Então, o seu coração, o coração do Amazias era dividido. Então, ele fez realmente boas obras diante de Deus, porém não com total entrega, ok? Não com total entrega. 2 Crônicas, irmãos, 24, 1 e 2. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Então veja aqui 3 exemplos aí, Um que fez o que era reto, um que fez mais ou menos, ok? E um que não fez. Entende? Então, nós temos essas questões nas nossas vidas. A questão, irmãos, de estarmos diante do Senhor, é assim que o Senhor vai nos avaliar. De que forma estamos fazendo a obra dele. E aí, no final do vídeo, você vai entender o que é a obra de Deus. Quando eu digo fazer a obra de Deus, você vai entender. Porque eu vou te provar no texto, na Bíblia, o que é verdadeiramente fazer a obra de Deus. Para que você não fique preso, irmãos, nessas regras, nesse legalismo que é se colocado na vida das pessoas e que você ande, irmãos, em liberdade de vida, ok? Então, vamos continuar aqui, Até agora, usamos texto do Antigo Testamento. Olha esse próximo texto, que são palavras de Jesus. João 9, verso 2 e 3. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, isso é palavra de Jesus. Não tem como você contradizer isso. Olha o que o Senhor está dizendo. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
ok? Eu quero, posteriormente, eu vou estar gravando para os irmãos um vídeo relacionado à cura, porque aqui esse texto está falando de cura, né, de cegueira. Então, eu quero trazer depois para os irmãos um vídeo, fiquem atentos ao canal, por isso que é importante você se inscrever, clicar no sino de notificações e deixar o like para que o YouTube mostre para você os outros estudos que eu estarei postando aqui no canal. E a gente vai ver, irmãos, na Bíblia, o porquê que Jesus não curou todas as pessoas e não cura todas as pessoas hoje. Nós vamos ver na Bíblia. Então esse texto de João 9 vai falar isso. Jesus dizendo, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí eu quero fazer uma indagação para você. Você já procurou nas Escrituras o que é a obra de Deus? Nessa pergunta você já imaginou um monte de coisa, irmão. Um monte de coisa. Um monte. Mas olha o que o texto diz. João 6, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando. Os discípulos se dirigiram a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Você já perguntou? Já fez esse tipo de pergunta para Deus? Com certeza já, irmão. Com certeza já. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, simples e direto, é crer em Jesus, irmãos. Fazer a obra de Deus é crer em Jesus, é crer naquele que o Pai enviou. Agora reflita. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Meu irmão, minha irmã, olha, mais claro do que isso, é só a água. Meu querido, minha querida, olha o que o profeta Isaías, no capítulo 29, está dizendo. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Irmão, só em regras humanas, doutrinas humanas, mas o coração está longe de Deus. É por isso que a obra de Deus, irmãos, não é fazer doutrina humana, mas sim crer naquele que o Pai enviou, que é Jesus Cristo. 1 Reis 2, 3 e 4. 1 Reis, capítulo 2, verso 3 e 4. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, seria andar na lei? Porque aqui falou, né? Como está escrito na lei de Moisés. Então, eu tenho que fazer o quê? Andar na lei? Não, irmãos, não. Olha o que está escrito aqui, ó. É fazer a obra de Jesus. É crer em Jesus de todo seu coração, pois Jesus cumpriu toda a lei, e essa mesma lei que Jesus cumpriu falava dele. E eu provo para você em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito aonde, irmãos? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, meu irmão, minha irmã, basta sim a obra de Jesus na minha e na tua vida para você ser verdadeiramente livre. Porém, você não pode andar com o coração dividido. Não pode ter uma vida dividida, meu irmão, minha irmã. Você tem que meditar na palavra do Senhor e andar nos caminhos de Deus. Andar no caminho do Senhor. Porque aí sim você vai ter condições de resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Essa é a questão, irmão.
Porque a maldição original é a do pecado, lá no Éden. Agora, cada um, como diz o texto de Ezequiel 18, é responsável pelas suas atitudes. Se a sua obra for boa, ok? Ela vai cooperar para o bem. Mas se o teu coração está dividido, certo? Você não consegue. Realmente, irmãos, vai existir uma maldição na sua vida. E essa maldição é a maldição do pecado. Agora, é fácil andar nos caminhos do Senhor? Lógico que não. É por isso que precisa ter meditação, ter uma vida de comunhão com os irmãos, estar se inteirando com a palavra de Deus. Agora, uma hora você quer Deus, outra hora você não quer, porque as coisas do mundo, elas te atraem. Meu irmão, minha irmã, precisa ficar uma coisa clara na sua vida. Quem reina neste mundo? Este mundo, irmãos, ele está morto no maligno, como diz o texto em Mateus capítulo 3. O mundo jaz no maligno. É 1 Pedro que vai falar isso, mas em Mateus 3 é sobre a tentação de Jesus, onde ali foi entregue ao diabo todos os reinos deste mundo. Então, irmãos, este mundo, as práticas desse mundo está morta, está enterrada no maligno. É por isso que Cristo promete a ressurreição. Ok? Então, esta é a parte 2 do vídeo. Não sei se vai ter uma terceira parte, mas se tiver algo relacionado a esse assunto eu puder trazer para ajudar aos irmãos a entender, eu trarei. Mais uma vez, você que ficou comigo até o final aqui, Deus abençoe sua vida, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, irmão.